olha, desde cedo eu estou com uma palavra no meu coração, eu quero trazer para vocês. Não tem muito a ver com o que a gente vai estudar, mas eu acredito que o Senhor ele tem liberdade no meio de nós, né? E ele colocou a palavra que está em Oséias, no capítulo 4, versículo 6 em diante, que está escrito assim, olha só. Oséias é um profeta do Antigo Testamento, tá? Antes de Jesus, bem antes de Jesus nascer na terra. Diz assim, ó: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Isso aqui é muito forte, gente. Essa palavra fala de um sacerdote. O que é sacerdote? Sacerdote é a pessoa na antiga aliança, né? Que era, a função do sacerdote era interceder a Deus pelo povo, ou fazer a ponte entre o povo e Deus. Isso é a função do sacerdote. Então, as pessoas, elas só conheciam a Deus e as coisas de Deus através da boca do sacerdote. Porque na antiga aliança, não era todo mundo que tinha acesso a Deus. Deus é 3 vezes santo. Então, tinha que ter uma pessoa preparada para isso, que era o sacerdote. Ele se consagrava ao longo do ano, né? Fazia os rituais, tinha todo um sistema de consagração para que ele pudesse estar diante da face de Deus. Em Cristo, isso mudou. Jesus, quando ele morreu na cruz, o véu que separava o lugar santo das pessoas, ele foi rasgado de alto a baixo. O que significa isso? Significa que em Cristo nós somos perdoados dos nossos pecados. E se somos perdoados, nós temos acesso ao Pai diretamente, sem precisar de uma pessoa que faça isso por mim e por você. Então, nesse contexto, o que estava acontecendo? Deus, através da boca do profeta Oséias, estava falando que o povo dele estava sendo destruído por causa da falta do conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento das coisas de Deus. As pessoas não conheciam mais as leis de Deus. Por quê? Porque os sacerdotes, que eram os responsáveis em passar isso para o povo, não estavam passando isso, estavam desprezando as leis. Entendeu? É isso que a palavra, isso é muito grave. Aí, trazendo para os dias de hoje, a gente pode fazer uma reflexão sobre isso, né? A reflexão não despreze o conhecimento da palavra de Deus e a lei de Deus, o que Deus traz na sua palavra, o que Jesus ensinou. Porque nós não dependemos de ninguém para nos ensinar, nós podemos buscar, que é o que a gente tem feito junto aqui há bastante tempo já, né? E Deus fala que porque o sacerdote rejeitou o conhecimento da palavra, o próprio Deus também rejeitaria ele, para que ele não fosse mais sacerdote diante de Deus. E lembrando que os sacerdotes, eles eram instituídos e consagrados por Deus. Então, não é qualquer um, eu sou sacerdote. Não é a gente que se coloca como, né? É Deus que institui isso, ou que instituía lá no passado, tá? Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. O próprio Deus estava falando aqui que ia envergonhar essas pessoas, né? Porque na medida que
crescia o número de sacerdotes, crescia também o ensino errado, o erro, né? O engano. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Olha a corrupção dentro da religião aqui do Antigo Testamento. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. O que Deus ia fazer? Comerão, mas não se fartarão. Nunca estariam satisfeitos. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão. Esterilidade no meio das pessoas, né? Porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Tiram a sobriedade, o entendimento. Gente, Jesus falou qual que é o primeiro mandamento. Quem sabe decorar? O primeiro mandamento que Jesus disse. Qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Tá, amar a Deus sobre todas as coisas. Como esse amar a Deus? Tem a forma. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Não é amar a Deus só. Amar a Deus qualquer um ama. O mandamento é amar a Deus de todo o seu coração. Ele é o dono do seu coração, mas ninguém. De toda a sua alma. Ele governa sobre a sua carne, sobre o que sobre a fraqueza da carne, sobre o pecado. E de todo o seu entendimento. Fala de conhecer as coisas do Senhor. Não fala de uma ignorância quanto às coisas de Deus, entenderam? E aí o profeta fala que a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento das pessoas. Vocês entendem? Isso é sério. Ó, o meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta. Olha que interessante. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Por que as pessoas consultam os seus pedaços de madeira? O que é isso? Traduz. O que está querendo dizer aqui? Outros deuses. Porque consultar um pedaço de madeira é consultar uma imagem de escultura, não é, Marina? Na forma de um Deus. Isso. Mas está dizendo aqui, ó, que a sua vara, o seu pedaço de madeira, ele dá a resposta. Por isso que... Gente, por que existe macumba? Porque tem resposta. Porque funciona. Por que existe o espiritismo? Por que existe o espiritismo? Porque você vai atrás de conversar com a pessoa que morreu e ela vai falar com você lá. Se isso não acontecesse, não existiriam essas coisas. Mas a palavra de Deus revela o que é que age por trás disso. Está escrito aqui, olha, porque um espírito de prostituição os enganou. É engano. E prostituição na Bíblia, no contexto espiritual, é adultério, é como trair Deus, entendeu? Então, quando eu consulto um outro Deus, eu estou deixando de consultar o Deus verdadeiro. Eu estou traindo ele, traindo a confiança dele, entende? É nesse sentido, tá? E prostituir, por que não simplesmente adultério, então? E fala prostituição, porque sempre é em troca de algo. Ninguém vai consultar um pedaço de madeira a troco de nada. A pessoa sempre quer receber algo, não quer? O prostituto, a prostituta também. Ela nunca entrega nada de graça. É sempre para receber algo em troca, vocês entenderam? Isso, gente, pode ser muitas coisas. Tem gente que é muito barato. Tem gente que se rende à idolatria para não ficar mal com o amigo, para ficar bem na fita.
Isso é aquela prostituta que cobra R$ 5. Vocês estão entendendo? Tem gente que não quer perder cargo na igreja. Tem gente que não quer ser expulso de igreja. E vai aguentando os enganos e as mentiras porque está recebendo algo em troca. Aquele amigo que você não quer perder, aquele churrasquinho no final de semana que é tão gostoso. É muito barato. Aceitar o engano em troca dessas coisas é muito pobre, né? Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo das árvores, dos carvalhos, dos chopos, dos terebintos, né? Tudo árvore, né? Tudo na mata. Porque é boa a sua sombra, por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Que é bom, o engano é bom se manter ali naquele esquema, sabe? Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmo se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais, sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá, nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel, será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Então ele está dizendo, Israel se comporta que não uma vaca rebelde, por aí, e acha que Deus está apacentando que nem se fosse um cordeirinho na campina. É isso que ele está falando. Claro que não. Vem castigo, vem juízo. Como que você controla um animal rebelde? Não é? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Então, aqui ele está trazendo uma palavra de juízo contra Efraim e Judá, que são as duas casas de Israel. Israel se dividiu ao longo da história em Efraim e Judá. Então, ele está trazendo esses nomes por causa disso. E eles estavam entregues à idolatria. Por quê? Porque da boca do sacerdote, que era aquele que era para ensinar, não vinha o ensino, vinha a idolatria, né? E aí, só para terminar essa palavra que Deus colocou aqui para nós hoje, e eu não sei para quem que ele quer falar isso, mas Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Então ele está dizendo o quê, né? Eu vou voltar. E o que eu vou fazer com você? Que ama, de manhã você está me amando, mas logo se esquece de mim e já vai atrás dos ídolos. É muito sério. O conhecimento, nós precisamos entender que amar a Deus não é de boca, é de atitude. E a gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer a Deus. Se eu quiser agradar a Thalita, eu não posso da minha cabeça comprar um presente para ela e dar. Eu não sei o que ela gosta. Para eu agradar ela, eu preciso conhecer a Thalita. Não é verdade? Para que eu consiga comprar uma coisa adequada que ela realmente vai gostar. É assim com Deus, por isso que a gente precisa estudar a Bíblia. Quanto mais a gente estudar, mais conhecimento, mais fé e mais posicionamento nós vamos ter no nosso dia a dia, porque o nosso juízo já está às portas. Amém?
Daniel, capítulo 7, como eu comentei com vocês, nós vamos ver agora a visão, tá? Então, eu vou fazer a leitura, você pode acompanhar aí comigo. Diz assim, ó. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, então quem que é esse rei? É filho de Nabucodonosor, tá? Quando Daniel foi para a Babilônia, era o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, que teve o primeiro sonho da estátua que a gente viu semana passada. Agora, nessa ocasião, já era o filho dele que estava reinando, tá? Então, no primeiro ano do reinado de Belsazar, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito. E escreveu logo o sonho e relatou a suma, o resumo de todas as coisas. Então, ele estava na cama dele lá, dormindo, e ele começou a ter sonhos, e de repente ele começou, eu acho que ele se espantou com o que ele estava vendo, e ele acordou e a visão não parou. Ele continuou tendo visão assim diante dele, entendeu? E logo ele foi lá e escreveu o que ele estava vendo. É isso que diz aqui, certo? Aí ele escreveu, então vai. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, foi isso basicamente que ele viu. Esse mar grande que ele fala, no caso, é o mar Mediterrâneo, que ficava no meio ali entre a Europa, África, né? E Oriente Médio. Esse mar Mediterrâneo era conhecido por eles como Mar Grande. Mas em profecia a gente tem algumas chaves, a gente consegue conectar os textos, tá? Então, ó, ele estava vendo, ele viu que os 4 ventos do céu agitavam esse mar grande, certo? E que desse mar subiam 4 animais. Então, em profecia, o que seria esse mar? Da onde que subia o que é esses animais e esse mar? Ó, se a gente for para Apocalipse 17:15, que também são visões do apóstolo João, visões proféticas, a gente vai ver que as águas, está escrito ali, ó, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então a gente consegue conectar e entender que esse mar grande, na verdade, é uma multidão de povos, de pessoas que ali estavam. Então esses animais subiram das pessoas, dos povos, tá? Esses animais são reinos, são impérios que governaram a terra ao longo da história. E a gente vai ver no decorrer da leitura isso daqui, tá? Aí ele fala assim, olha, é importante a gente entender que esses 4 animais eram grandes e eram diferentes uns dos outros, tá? Então cada um tinha a sua característica, tá? E aí ele vai começar a falar a característica deles. Mas antes, aperta aí, ó, aqui. Antes a gente vai entender sobre os 4 ventos do céu. Será que tem um outro lugar que está falando de 4 ventos do céu? Tem. Em Apocalipse, no capítulo 7, eu vou ler para vocês, que se trata de uma visão de João, e é muito interessante. Ele vê o seguinte, olha. No Apocalipse 7 diz assim: depois disso eu vi, então é visão, tá? 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Imagina, conservando seguros os 4 ventos da terra. Olha os 4 ventos.
para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar e nem sobre árvore alguma. Então ele estava vendo que 4 anjos estavam posicionados nos 4 cantos da terra, segurando esses ventos, para que eles não soprassem, tentando impedir que eles soprassem. Enquanto que aqui na visão de Daniel, esses ventos eles estavam soprando e trazendo esses impérios na história da terra. Aqui no final, por que no final? Por que eles estavam impedindo o soprar desses ventos? Está explicando, ó. Eu vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E aí ele viu o número desses servos, aí ele vai falar que eram das tribos, né, de Israel e Paraná, tal. Aí ele fala assim, que depois que aqueles servos foram selados, ele viu uma grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, que é Jesus. Vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e eles clamavam em grande voz, dizendo assim: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Então, esses ventos, eles iam trazer destruição na terra, mas estavam sendo conservados até que todos os servos de Deus fossem marcados, fossem selados. O que é esse selo? A gente já viu isso. O que mostra que nós somos salvos? Não só o batismo. O selo é a presença do Espírito Santo. Quem sela o cristão é a presença do Espírito Santo, né? Então, até selarmos, até que todos os servos de Deus fossem batizados no Espírito Santo, não viria destruição, entendeu? A ira, né? Não viria. E essa ira viria por esses ventos aí, tá? Aí eu coloquei aqui, eu coloquei esse texto que eu li, pode passar. Então, a gente vê também que logo depois que acontece o selamento dessas pessoas, né, tanto de Israel como dos povos, línguas, multidões, que ninguém podia numerar o tanto de gente salva, né, desde Adão, aí ele vai relatar todo o salvamento dessas pessoas, porque aqui fala que é a volta de Jesus, né? Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Então eles estavam, é o momento da vinda, né? Aí olha que interessante, ó. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas roupas e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua morada. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol e nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então é o contexto da volta, né? Esse selo. Quando a gente vai comparar com uma visão que o profeta Ezequiel teve daquele vale de ossos secos, ele vê a ressurreição dos mortos ali. No versículo 9 e 10, a gente vê a presença desses ventos de novo, agindo ali, que fala: e ele me disse:
Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e em extremo. Então, Ezequiel no capítulo 37 está vendo a ressurreição dos mortos. E essa ressurreição aconteceu porque foi soprado sobre eles o Espírito de vida, o Espírito Santo, que veio dos 4 ventos também da terra. Tá? Então, esses 4 ventos, na verdade, é o agir, é a forma que Deus age na terra. Tá? Então, a gente pode entender que quem permitiu esses impérios se levantarem do mar grande, das multidões, dos povos e das nações, foi o próprio Deus. Tá? Em Mateus também, quando Jesus vai falar sobre a própria volta dele, ele fala que no versículo 30, olha, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, vocês percebem que esses 4 ventos também falam de uma geografia, Que geografia é essa? É toda a terra. Tem igreja de Jesus espalhada em todas as nações, porque é pela fé. Não é pela placa, vocês entenderam? É nos 4 cantos da terra. Esses ventos vão começar a agir e trazer. Os que já morreram vão ressuscitar. E os que estiverem vivos e selados com a presença do Espírito Santo serão transformados num piscar de olhos na volta de Jesus. É isso que diz a palavra. Vocês lembram dos textos da primeira carta? Dá para conectar o assunto, então, né? Certo? Então, sobre os 4 ventos é isso que eu tinha para falar. Agora a gente começa com a visão dos animais propriamente dito. Então, versículo 4 de Daniel 7, né? Passa mais um. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e foi-lhe dada a mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. Bom, então, sobre o primeiro animal, era um leão alado. Tá? Foi isso que Daniel viu. Um leão com asas de águia. Essa imagem que eu pus ali é uma imagem da Babilônia, é um símbolo da Babilônia. Um dos símbolos da Babilônia era o leão alado, tá? Que, inclusive, com cara de homem. Era uma mistura, tá? Uma hibridização. Então, a gente vai começar a conectar esse primeiro animal com a estátua do sonho do rei Nabucodonosor, com a cabeça de ouro, que é a Babilônia. A característica do Império da Babilônia, ela é revelada nessa figura de linguagem. Quando a gente começa a entender que a cabeça, ela reina sobre o corpo. O ouro, ele reina sobre os metais. O leão reina sobre os animais. E a águia reina sobre as aves do céu. A gente começa a entender que está falando de liderança. Tá? Tudo começou na Babilônia. O sistema anticristo começou na Babilônia. Na verdade, começou em Babel, né? Quando eles quiseram fazer a Torre de Babel, que depois se tornou Babilônia. O Império da Babilônia. Tá? Tem mais umas fotos ali, aqui, ó. Essas gravuras aqui de um leão com asas estavam nas paredes desse castelo, palácio, né,
desse palácio na Babilônia. Então era o símbolo máximo desse império. Por isso um leão com asas, tá? Será que é por isso que no Egito tem essas figuras com bastante constância? Sim. Por causa dessa mistura. Em outras palavras, o que é isso? Isso é corromper a criação de Deus. É querer fazer a sua própria criação. Quando você lê lá em Gênesis capítulo 6, que é antes do dilúvio de Noé, antes de tudo isso aqui, você vai ver que os anjos do céu, eles desceram para a terra e tiveram relação sexual com as filhas dos homens. E geraram nelas gigantes, os néfilis. E a terra estava toda corrompida. Então, esse negócio de alterar o que Deus criou, de misturar o que não é para ser misturado, né? Anjo com homem, e nasce uma criatura que Deus não criou. Isso é coisa de demônio. Isso é coisa de quem queria ser Deus e estar no lugar de Deus, mas não conseguiu, Satanás, né? Então, na época, é claro que teve muita engenharia genética. O mundo, às vezes a gente pensa que é só a gente que tem a tecnologia, que a gente é super desenvolvido, mas, gente, a tecnologia sempre existiu. Se você lê os filhos de Caim, Adão, Eva, teve Caim. Caim edificou uma cidade e botou o nome da cidade do filho dele. Se você lê a história de Gênesis, você vai ver que os filhos do Caim, um construiu, ele fez uma flauta. Mas nem quem faz faculdade de música sabe fazer uma flauta hoje em dia. Sem tecnologia, não existe. Ele fazia instrumentos musicais, o outro mexia com metalúrgica, agropecuária, tudo existia nessa época. A gente é que pensa que era o homem da caverna, que estava lá desenhando. Não existe isso na Bíblia, né? Era muito avançado. Então essa mistura de animal, essas bestas feras, essa mitologia grega, será que isso não existiu? Né? Para que eles desenhavam essas coisas nas paredes? Será que isso não existia na época? A gente não sabe. Enfim, o que importa é que assim, esse primeiro animal, ele vai fazer uma referência à Babilônia, tá? Continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, ele trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Ó, eu coloquei o mapa do Império da Babilônia só para a gente entender mais ou menos onde que é. Ali, um pouquinho em cima, tá escrito Mesopotâmia, que é a região entre os rios Tigre e Eufrates. Se vocês lerem Gênesis, lá no capítulo 1, vocês vão saber que o Éden, o Jardim do Éden, estava entre 4 rios. Tigre, Eufrates e mais 2 que não existem no mapa. Ninguém sabe onde estão esses outros 2 rios, tá? E a Babilônia, que foi o primeiro, né? Ele ocupou todo esse espaço aqui em roxo, tá? Por isso que era um império, ele dominou toda essa região. Aí tem a Caldeia, tem Ur, que é da onde saiu Abraão, Ur dos Caldeus, né? Dali que Deus chama Abraão, que a partir dele vem o povo de Israel. Então é o começo do começo mesmo isso aqui, tá? Aí, depois que ele vê esse leão alado, ele vê um urso. E a palavra está dizendo que esse urso, ele se levantava, ele se apoiava por um dos lados. O que significa? Se a gente fizer um paralelo com a estátua do sonho do rei, a gente vai saber que esse urso está representando o Império Medo-Persa. Por isso até os 2 braços, Medo-Persa. Mas nessa visão é ampliado
que vai se apoiar em um dos braços, porque significa que um sobressai ao outro. A Pérsia sobressaiu aos reis da Média, tá? Aí, esse urso que tinha 3 costelas na boca faz referência às 3 maiores conquistas da Média Pérsia, que é a Lídia, o Egito e a Babilônia. Por isso que se deu lugar a esse novo império, tá? O Império Medo-Persa. Tanto é que depois da Babilônia veio Dario, que era Medo, e depois veio Ciro, que era persa. E esse Ciro teve notoriedade, depois ele sobressaiu, né? Então, foi nessa época. O fato de falar devora muita carne significa que teve muita destruição. Para conquistar a Babilônia e toda essa região que a gente viu, teve que fazer muita guerra e muita destruição mesmo. Depois disso, continuei olhando e eis que outro, semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave, também tinha este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Esse leopardo com 4 cabeças e 4 asas, primeiro, o leopardo é o animal mais rápido, então está mostrando que foi um império que teve muita velocidade de conquista. Depois do Império Medo-Persa, a gente sabe que veio a Grécia. E que quem conquistou o maior território grego foi Alexandre o Grande. Né? Ele foi o maior conquistador. Só que ele morreu cedo. Então, quando ele morre, pode passar. O território da Grécia, ele vai ser dividido entre os 4 generais dele, né? Por isso que esse leopardo tinha 4 cabeças, porque não foi Alexandre o Grande que dominou esse império, que dominou esse império grego muito tempo. Ele ficou poucos anos, isso foi dividido em 4, tá? Não? Mas aí, Amanda, mas aí o Império da Babilônia também continuava? Não continuava. Ele era engolido. Engolido. Então, assim, a Babilônia, ela foi... Aí acabou o Império da Babilônia. Acabou o Império da Babilônia. Virou... Só existia a cidade da Babilônia. Ah. Aí virou Medo-Persa. Mas isso foi o quê? Guerras, conquistas? Guerras e conquistas. Foi impérios. Eu trouxe os mapas. Ó, por exemplo, ó, divisão do Império Grego. Tá vendo? Ó, é a mesma região. Tá? Então, ó, por exemplo, Cassandro, ele ficou com a Grécia e a Macedônia, aquele verdinho só. Depois Lisímaco ficou com a Turquia. O Seleuco com Irã, Iraque, Síria, Líbano. E o Ptolomeu ficou com o Líbano e o Egito, entendeu? Então foi dividido. E tudo isso era do Alexandre o Grande, só que ele morreu. Então o leopardo, ele mostra a velocidade de conquista. Aquelas asas também, né? Mas as 4 cabeças representam quem foi os chefes mesmo desse império. E que está em paralelo, dá mais um pouquinho. Está em paralelo com o bronze, né, da estátua, tá? Bom, eu coloquei isso aqui, eu vou explicar por essa figura. Nós estamos no capítulo 7, não estamos? No capítulo 8 de Daniel, ele tem uma visão, uma outra visão, que é mais detalhada ainda sobre o Império Medo-Persa, que é esse carneiro de 2 chifres aqui, e o grego, o Império Grego, que veio depois. Então, a visão que ele teve em resumo, só para vocês verem quanta informação tem nessas visões, informação histórica, tá? A gente está falando de história.
Esse carneiro com 2 chifres aqui era o quê? Eram os medos e os persas, esses 2 chifres. Ele viu que veio um bode peludo e brigou de uma forma tão rápida e tão feroz com o carneiro que o carneiro não resistiu. Os 2 chifres foram quebrados, quer dizer, acabou com a Pérsia e com a Média. E sobressaiu um chifre no meio, entre os olhos desse carneiro, desse bode peludo. Esse chifre que sobressaiu aqui é o rei da Grécia, é Alexandre o Grande. Entendeu? E isso está descrito no capítulo 8, não é da nossa cabeça, tá? Passa um pouquinho. Tá tudo, ó, só alguma, ó, no capítulo 8, ó. O bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele chifre foi quebrado. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu, de novo. Então são os 4 generais de Alexandre o Grande que tomaram o domínio daquele império, tá? E por que a gente sabe isso? Porque o próprio capítulo fala, no versículo 20, ele fala: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, é o Alexandre o Grande, entenderam? O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Mas no final do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Aí, o que está falando? Aqui já está falando que no final desse império grego vai aparecer um governante, um rei que já vai ter uma coisa diferente aqui na visão. Que a maioria dos estudiosos concordam que está falando do anticristo, entendeu? Então, pela visão do capítulo 8, a gente está percebendo que esse anticristo, ele vai começar a se manifestar no contexto do próximo império. Que é, depois da Grécia veio quem? Roma. Que é o 4º animal. Agora volta pro... Não, pode ir passando, que eu estou na sequência aqui, ó. Pode ir passando. Mais uma. Aqui, ó. O 4º animal, que é esse aqui. Então, vamos pro Daniel. Sete. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ó, o ferro fazendo conexão com as pernas de ferro da estátua. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e ele tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante da qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça eram como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros.
Então, o que aconteceu depois da visão desse animal que era diferente de tudo, que tinha dente de ferro e 10 chifres, aconteceu o quê? Ele teve a visão do trono de Deus. Não foi isso? Então acaba aqui a história da humanidade, porque depois vem Jesus, vem o trono. Certo? É isso, não é? Vocês estão entendendo a sequência? Vocês estão entendendo por que existe um paralelo com a estátua? Por causa de alguns elementos? Aqui eu coloquei, tem as duas pernas, por quê? Porque tem o Império Romano dos Césares e o Império Romano Otomano, da parte otomana, oriental. São dois, né? Eram divididos. Passa mais um, pra gente ver se tem mapa. Aqui, olha a conquista do Império Romano, o que foi? Quando ele se estabeleceu como Império Romano, que foi, inclusive, na ocasião da volta de Jesus, né? Da primeira vinda. Quando Jesus nasceu, era isso que vigorava no mundo, tá? Era enorme isso aqui, essa conquista, né? O mar, o grande, que é o mar Mediterrâneo, é esse que está no meio aqui, ó, do vermelhinho. A bota lá, a Itália, entendeu? Pode passar mais um. Aqui eu coloquei a divisão, ó, Império do Ocidente, cuja capital era Roma, Império do Oriente, Constantinopla, né? Por isso as duas pernas, tá? Pode passar. O restante da Ásia não era descoberta isso, né? Era, mas não estava sob o domínio dos impérios, né? Então tinha alguma parte do planeta que não estava sob domínio. Que não estava, inclusive tinha os bárbaros que lutavam contra o Império Romano. Tinha até aqui no Brasil os índios. Sempre existiu gente no mundo. É que a visão, ela está trazendo os domínios mundiais, né? Aqueles que dominavam, tá? Que predominavam no mundo. Aqui eu coloquei o seguinte, ó, que a gente precisa, para a gente não se perder na visão, a gente precisa entender o que é a cabeça, o que é o chifre, o que é o olho, o que é a boca. Por quê? A cabeça, ela é o centro de comando. Então, quantas cabeças a gente viu nessa visão de Daniel? 7. 7 centros de comando. A gente viu Babilônia, Média Pérsia, Grécia, só que a Grécia foram com 4 cabeças, não é? Que são os 4 generais. E a gente viu a última cabeça, que é o Império Romano. São 7 cabeças. Então, essa coisa do anticristo não é um 8º império que vai acontecer no mundo, porque não tem outra cabeça. Ele, o que ele é? Ele é um chifre. E o chifre, ele está numa cabeça. Ele vem de uma cabeça, de um império. Vocês entenderam? Então, a gente pode começar a entender que esse Império Romano, do dia que ele foi levantado, ele existe até hoje, ele vai até o fim, ele é o último. Vocês concordam com isso? O que é os 10 chifres? Que eram os 10 dedos lá? Calma, os 10 chifres é importante porque assim, a gente vai fazer um paralelo com a estátua e a gente vai achar que a perna de ferro é uma coisa e o pé é outra coisa, mas não é isso. O pé não tem ferro também? Só que misturado com barro? E tem os 10 dedos? Então é claro que os 10 chifres estão em paralelo com os 10 dedos, mas é tudo num império só. É tudo Roma. Entenderam? Porque a cabeça é o centro de comando. Os chifres são as divisões políticas, é poderio militar, né? É algum domínio. Os olhos falam de observação e perspicácia, né? Já trazendo a figura de um homem. E a boca também trazendo a figura de um homem, de alguém que fala. Fala o quê? Blasfêmia, insolência contra Deus. É isso que está na Bíblia. Então,
Pode passar para a gente tentar compreender esse quarto animal. Aí aqui já tem o pé, né? Mas você percebe que é só 4? E se contar as cabeças, são 7 cabeças que tem aí, né? Passa mais uma. Aqui. Quem são os 10 chifres na cabeça, que é o Império Romano? Que é a pergunta do Adalto. Os 10 chifres, vocês lembram que, por exemplo, antes da França ser França, era o quê? Era um reino. Reino dos francos. Então, isso, antes de ser como é hoje, dentro do contexto Império Romano, ele era dividido em 10, ó. Eram os anglo-saxões, que hoje é a Inglaterra, suevos, hunos, germanos, francos, visigodos, vândalos, ostrogodos, lombardos e o outro que não deu para ver. Você viu que foi tudo? Foi errado, né? Deu um erro, né? Alguma sobrecoisa. Eu não lembro de cabeça, gente, tá? Passa mais um. Então era dividido assim, tá? Eram 10 chifres. Só que esse chifre pequeno, o que está dizendo aqui? Olha, estando eu a observar os chifres, os poderes, que eram 10, eis que entre eles subiu um outro chifre, um outro poder dentro desse império que era pequeno, diante do qual caíram 3, ou seja, 3 dos primeiros chifres foram arrancados para que esse poder pudesse existir, né? Eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava insolência. O exército do Papa, ele fez guerra contra os vândalos, os ostrogodos e os lombardos, que eram 3 chifres de linhagem ariana. Eram arianos. Por quê? Antes de surgir a figura do Papa, no contexto do Império Romano, existiam os Césares. Não existiam os reis, né? Existiam os Césares, certo? Os Césares, o que eles faziam? Eles eram os deuses da época. Eles eram adorados como deus, tá? E eles viveram mais ou menos até Constantino. Constantino que fez com que o cristianismo fosse a religião do Império Romano. E isso aconteceu mais de 300 anos depois de Jesus. Então veio Jesus, eram os Césares, aí teve a perseguição aos cristãos. Quando teve a aceitação do cristianismo por Constantino, ele se converteu, ele se batizou e tal, acabou a perseguição aos cristãos e veio a figura dos papas. Então, até nesse período, eram essas guerras aí. Só que para o Papa assumir o governo realmente como um poder mesmo, ele teve que fazer guerra contra 3 regiões, 3 desses reinos que não aceitavam ele de jeito nenhum, que eram os arianos. E ele fez guerra e venceu, tá? Por isso que nessa visão está escrito que para que ele subiu outro pequeno, diante da qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, né? E eis que esse chifre que subiu tinha olhos como de homem e uma boca que falava insolência. A gente já vai entender essas insolências que foram faladas, tá? Aí ele fala assim, ó. Daí ele vai ter a visão de Jesus, né? Que é a visão do trono, tudo, e onde se assentaram o tribunal e se abriram os livros. Depois disso, acaba e não tem mais nenhum império na história da humanidade. No versículo 11 diz assim: então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal ele foi morto e o seu corpo ele foi desfeito e entregue para ser queimado.
Quando que aconteceu essa morte do último animal, desse último império? Na volta de Jesus. E esse animal, que é Roma, né, Império Romano, ele foi morto e foi entregue para ser queimado. Ele foi já destruído na volta de Jesus. Os outros, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Porque Jesus não vai vir para ser rei sobre a terra? Ele não vai governar sobre as nações restantes? Quem que vai restar? Nações, pessoas, né, da terra, que não necessariamente fazem parte do sistema do anticristo, da besta. Por quê? Porque se você for ver lá em Apocalipse, a besta e o falso profeta, na ocasião da vinda de Jesus, eles são lançados no lago de fogo. É a inauguração do inferno. Eles inauguram o inferno. E Satanás é preso. Vocês estão entendendo? Que dentre essa multidão de gentarada, de nações, haverá separação entre aqueles que estão dentro do sistema, que vai ser morto junto com esse último animal, e outros que não vão ser mortos, vai ser tirado só o domínio deles. Porque quem que vai passar a governar a terra? Cristo. Né? Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo de tempo. Pode ser que eles fiquem com Jesus no milênio. Os sobreviventes, as nações restantes, que foi o que a gente já viu também. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como um filho do homem. Você lembra que Jesus falava que ele era o filho do homem? Ele usava esse termo para falar dele mesmo, né? E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Esse ancião de dias é Deus Pai. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, as nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Por isso que Jesus vai reinar sobre as nações da terra. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. E assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. E agora ele vai dar a interpretação. Eu já fui falando aqui para vocês, mas conforme a gente lê, já vai caindo toda a ficha, entendeu? Então ele diz aqui, olha, estes grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra. Reis, impérios, reinos. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, e muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas eram de bronze, e que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinham na cabeça e do outro que subiu diante da qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então é um poder que não é um poder político só, é um poder religioso-político. Político-religioso, porque ele fazia guerra contra quem? Esse poder que se levantou, esse chifre pequeno. Contra os santos do Altíssimo, contra as pessoas que queriam guardar os mandamentos de Deus. Certo? Eu olhava, ele fazia guerra, ele ganhava, ele prevalecia contra eles, ele ganhou essa guerra, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, da época que esse
poder se levantou aqui, isso vai durar até a volta de Cristo. Vocês estão entendendo? Ó, em 538 depois de Cristo, o Papa assume o poder na parte ocidental de Roma e assim formou-se o Sacro Império Romano. Foi nessa época que ele assumiu o poder e que a religião, o cristianismo, passou a ser a religião oficial do Império. Porém, existe uma característica no papado que bate muito com essa descrição do chifre pequeno. Por quê? Nós vamos entender aqui, olha. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e para o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Bom, então, o que esse chifre pequeno ele vai fazer? Ele vai fazer guerra contra os santos. Passa só para a gente ter uma visão melhor. Aqui, ó. Eu já falei, ele é um poder político e religioso. Ele perseguirá os santos, ou seja, a verdadeira igreja. Quem são os santos? O que é ser santo? Primeira coisa, o que é ser santo? Convertidos. Pessoas que se separaram do pecado. Isso é ser santo. Quem se santifica se separou do que é pecado. O que é pecado? Quebra da lei. Entendeu? Pecado não é o que eu acho. Pecado tem um conceito. Pecado é quebra da lei de Deus. Quebrou a lei é pecado. Acabou. Tá? Então, esse poder, ele vai perseguir quem pratica a lei. Os santos. Vocês entenderam isso? E ele vai fazer mais 2 coisas. Ele vai mudar os tempos e a lei. Vai mudar a lei de Deus. E vai ter um tempo. Ele vai governar por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que é isso? Primeiro, para a gente saber o que é isso, a gente tem que ir para outro texto em Daniel que fala o que é tempo. No próprio texto de Daniel fala que um tempo é 1 ano. Então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo são 3 anos e meio. Segundo o próprio livro de Daniel. 3 anos e meio vai dar 1260 dias. Em profecia, a gente pode também entender que Deus dá um dia por 1 ano. A gente pode entender como um período de 1260 anos, tá? De governo de supremacia, onde acontecerá perseguição, que é o que ele vai prosperar. Só que a gente tem que entender o seguinte: ele vai prosperar por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Só que ele vai existir até o fim, até a volta de Cristo, que é o que está falando aqui. Então, esse poder ele não vai deixar de existir nunca. Tá? Passa. Que seria do anticristo, né? Que seria o famoso anticristo que todo mundo está esperando ainda vir.
e que já veio faz muito tempo. Aqui, não vai dar para ver direito as imagens, mas aqui é um leão na arena para comer os cristãos. Isso aqui foi a perseguição que aconteceu no Império Romano dos Césares. Eles pegavam os cristãos e levavam para as arenas, eram mortos, eram incendiados como tochas humanas, eram perseguidos até o último grau, porque eles não se dobravam a César, eles não prestavam culto e adoração a César, era só a Deus. 300 anos. Aí, quando foi no Edito de Milão, em 383 depois de Cristo, esse Edito de Milão, que foi assinado por Constantino e Licínio, ele pôs fim às perseguições dos cristãos, tá? E aqui é o batismo do Constantino, ele foi batizado, se converteu. E aí, foi quando parou esse negócio do Coliseu, mas entrou o quê? Passa o negócio. Entrou o quê? Olha, o Constantino, ele queimou os livros arianos. Lembra que aquelas 3 reinos arianos fizeram guerra contra o papado? Mas o papado venceu. Então o Constantino se aliou ao poder papal, queimaram os livros arianos lá e ele recebe a bênção papal, que é do Papa Silvestre. Então esse no trono aqui é o Papa abençoando o rei. Então você começa a perceber que esse papado, ele assume um poder tão grande no império que é ele está sobre os reis. Por isso que fala sacro, sagrado Império Romano. Entendeu? Aí começa esse governo aqui, tá? Nessa época, pode mais um para ver se tem mais alguma aqui. A ascensão do papado foi em 538 depois de Cristo, tá? Aí, a queda do papado por Napoleão Bonaparte foi em 1798 depois de Cristo, que dá exatos 1260 anos, fazendo um paralelo perfeito com um tempo, 2 tempos e metade de um tempo de perseguição aos santos do Altíssimo. Aqui foi aonde foi instalado os tribunais da Santa Inquisição. Se você não concordasse com o sistema católico da época, dos papas mesmo, a guarda de domingo, os 10 mandamentos dados pela Igreja Católica, tem tudo isso, eles mudaram tudo. Você não podia ter o seu comércio nos feudos. Você era perseguido, você não podia comprar nem vender, você era excomungado da igreja, as mulheres eram tidas como bruxas, eram queimadas, você não podia mais guardar o sábado, você tinha que guardar o domingo. Por quê? Porque o domingo foi instituído como dia santo de descanso, entendeu? Pela religião do império. Então houve uma mudança da lei e dos tempos. A contagem do dia, a contagem bíblica era de pôr do sol a pôr do sol. Por que a nossa contagem é de meia-noite a meia-noite? Quem que mudou isso? O poder, o papado. Eles mudaram isso. Não sei se vocês sabem, mas tudo por decreto, bulas papais. Tudo isso foi alterado. Passa mais um pouco. Mais um pouco. Aqui, ó, eu relacionei algumas coisas. Mudou os tempos e a lei, mudou as festas bíblicas, que eram 7 festas, para festas. Hoje mesmo é uma delas, Corpus Christi, né? Essa festa não existe na Bíblia. Que mais que tem? Festa junina, Páscoa com simbologia de coelho, Natal. Olha aqui, ó. Mudou a contagem do dia de pôr do sol, já falei. Mudou o início do ano, que é no calendário hebraico, é dia 14 de Nissan, né? O mês é Nissan. O calendário pagão romano mudou também os nomes. Por exemplo, julho,
em louvor a Júlio César, agosto Augusto César, janeiro faz alusão ao deus Janus, que é aquele que tem duas caras, uma olhando para o futuro, outro olhando para o passado. Foi alterado o calendário, né, de Deus. Esse mês de Nissan, para nosso calendário, cai entre março e abril, que é o primeiro mês do calendário judaico. Mudou tudo. Coelho como símbolo da Páscoa, fertilidade, faz referência a uma deusa. O Natal, na verdade, é o aniversário do Deus Sol, acontece no solstício de verão, dia 25 de dezembro. Jesus não nasceu nessa data, ele nasceu em outubro, entre final de setembro ou começo de outubro. Mudou os 10 mandamentos, a gente vai ver. Imortalidade da alma, esse negócio de que a alma é imortal, isso não é bíblico. Jesus não veio 100% em carne como homem. Eles contam que Jesus nem sentiu as dores, porque ele era Deus, então ele não sentiu aquela dor da cruz, né? Aquele sanguinho que mais que eles falam? Dízimo em dinheiro. Isso daí, quem inventou isso daí foi em 606 depois de Cristo, no concílio de Macon. Foi aprovado o recolhimento de 10% em dinheiro dos senhores feudais. Depois isso foi abolido e o protestantismo adotou, e adotou muito bem. Isso é o que eles mais sabem fazer. Lembrando que o protestantismo é uma reforma da religião, né? Então, tem que prestar atenção nisso. Compra de indulgência, vendendo perdão. Você vai lá e compra o seu perdão. Você compra terreno no céu também. Divindade e Assunção de Maria, mãe de Jesus. Assunção é a subida de Maria aos céus. Isso não tem em nenhum lugar na Bíblia, não há relato disso, né? Morar no céu. Todo mundo que vai na igreja sabe que a gente vai morar no céu. Só que isso não está na Bíblia, também não existe. E o purgatório, quem já acendeu vela para aliviar a dor do seu parente que morreu e está no purgatório? Isso tudo é uma invenção, isso não existe na Bíblia, tá? Pode passar. Olha quanta coisa, isso foi um pouco do que eu lembrei, né? Títulos papais, olha aqui. Eu não vou saber ler em romano, mas o que recebe o poder do apóstolo Pedro, ou ainda Pedro apóstolo, príncipe dos apóstolos, também foi proposta como origem a união das primeiras sílabas das palavras pai e pastor. Nesse documento aqui, concede o título honorário de cidadão romano, em que o Papa é descrito como pontífice de Roma e pastor da Igreja Católica Universal, pai de todo mundo e vigário de Jesus Cristo, Filho onipotente de Deus. Vigário de Cristo é o título mais significativo do Papa, implicando sua suprema e universal primazia. Baseia-se na promessa em que Cristo entrega as chaves do reino dos céus a Pedro, né? Em todos os países a chave é um símbolo de autoridade. Deste modo, para o catolicismo, as palavras de Cristo são uma promessa que ele vai conferir a Pedro o poder de governar a igreja em seu lugar como seu vigário. Então, vigário de Cristo é aquele que está no lugar de Cristo. É como se o Papa fosse um representante de Jesus Cristo na Terra. Gente, isso é uma blasfêmia muito grande, né? Independente de religião, a gente precisa raciocinar. Ninguém é representante de Cristo na Terra, é impossível, né? E você se colocar nessa posição de ser o próprio Deus encarnado na Terra, isso é o que o César falava, que ele era um Deus e deveria ser adorado. Então, né, isso é completamente fora do que Deus ensinou. Os 10 mandamentos da Igreja Católica. Amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que você falou logo, Cássia, é assim que a gente aprende desde criança. Mas não é isso que Jesus disse, né? Não
tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. 10 mandamentos. É isso que está em Êxodo 20? O que está faltando aí? Cadê o sábado? Aonde está escrito que a gente tem que guardar o domingo na Bíblia? Domingo, em inglês, Sunday, dia do sol. Adoração ao Deus Sol, gente. E cadê as imagens de escultura? Êxodo capítulo 20, quando Deus entrega os 10 mandamentos para Moisés. Primeiro mandamento. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Caça. Não é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu também falo automático. É automático, não adianta. A gente... Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, você percebe por que ele perseguiu? Por que o anticristo persegue os santos do Altíssimo? Porque a pessoa que falasse assim, não, eu vou guardar o sábado, tá na lei aqui, olha. Mas 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Então, por quê? Não, você tem que guardar o domingo, porque a lei agora é guardar o domingo. Não, mas eu vou guardar o sábado. Aí o que acontecia com você? Fogueira, entendeu? Grande perseguição. Aqui, ó. Eu estou falando um pouquinho que esse período, ele foi conhecido como Idade Média ou Idade das Trevas, onde não se tinha acesso à Bíblia. As Bíblias eram lidas em latim, ninguém entendia nada, tá? Foi o período das cruzadas, da peste negra também, que era aquela doença que matou muita gente na Europa. E da Santa Inquisição, que eram as mortes nos tribunais da Igreja Católica. Então, assim, tudo isso... aqui eu coloquei isso aí pode passar tudo, porque isso daí eu coloquei como um acréscimo para nós. Existe um museu aqui na América do Sul, eu acho que é no Peru. E ele está retratando como que era o julgamento na Santa Inquisição, dos hereges, daqueles que não aceitavam o que o Papa falava, ou o padre e tal. Então, aí tem as torturas, é uma coisa horrorosa. Pronto, tá só aqui. Então, então vocês percebem que no contexto desse 4º animal, da visão de Daniel, que a gente já sabe que é o Império Romano e que ele vai acontecer até o final, saiu um poder que é esse chifre pequeno que tinha olhos e uma boca, fazendo referência a quê? A um homem. Então, a gente tem que abrir um pouco a nossa cabeça no sentido assim, o anticristo, ele não é só um homem. Tipo, é fulano. Não é isso. Ele é um poder que existe na Terra, que já vem se arrastando dentro da época do Império Romano, trazendo essas características que a gente viu na visão do Daniel. E ele vai existir até a volta de Cristo.
Entendeu? Então ele teve um período de supremacia, que foi o período de supremacia papal, sim, porque foi o papado que mudou os tempos e a lei e que perseguiu os santos. E Israel, principalmente muitos judeus foram perseguidos pelos tribunais da Inquisição, vieram para o Brasil, inclusive, fugindo dos tribunais lá de Portugal, da Inquisição de Portugal. E aí, esse poder teve essa supremacia, foi derrotado por Napoleão Bonaparte, ficou morto por um tempo, mas com o Tratado de Latrão, em 1929, se eu não me engano, com Mussolini na Itália, foi restituído o Vaticano para que esse poder voltasse a ter alguma força de domínio mundial, que é o que a gente tem até hoje, que é o Vaticano, o catolicismo contemporâneo, que também está no mundo inteiro aí, tá? Isso vai se arrastar. Então não é uma pessoa ou outra, é um poder, porque morre um, já se coloca outro no lugar. E a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. O engano é o mesmo, tá? Lá, eu coloquei também como alguns acréscimos os 2 capítulos de Apocalipse, que é Apocalipse 13 e 17, que fala da queda da Babilônia, da grande Babilônia, né? Que faz uma referência, lembra da liderança? Tudo começou em Babel, né? Isso, então é chamado de Babilônia, o final. Mas assim, eu não vou ler porque senão a gente vai se arrastar muito. A gente pode deixar para a próxima aula esses 2 assuntos de Apocalipse, conectando com essa visão de Daniel. Eu só vou ler um versículo para vocês verem como uma coisa está ligada com a outra. Passa mais um para eu achar. Eu vou mostrar para vocês. Pode passar mais um. Mais um. Mais. Pode passar. Aqui. Apocalipse 13, 1 e 2. Olha a visão de João. E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mesma quantidade de cabeças. Se juntar todos os animais de Daniel, vai dar 7 cabeças, né? E 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso e a sua boca como de leão. E o dragão, que é uma simbologia referente a Satanás, deu-lhe o seu poder, o seu trono e o grande poderio. Então, o que isso mostra? Que esses domínios mundiais, que aqui está todos os animais de Daniel aqui junto, eles são domínios inspirados por uma só mente, o dragão. Deu-lhes o seu poder. Isso vem do diabo. Isso é o governo de Satanás na terra. Passa mais um, que eu tenho uma imagem mais linda. Mais um, todos misturados aqui, isso aqui é tudo que governou a terra ao longo da história inteira. No poder do diabo, tá? Por isso que esse negócio, pode passar, esse negócio de ficar esperando o anticristo é muito pouco, né? Aqui eu tô falando do Tratado de Latrão, né? Que passou a vigorar novamente. O Vaticano pode subir mais um pouco. Então, por que a gente tem que ver isso? Porque na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai falar sobre a manifestação desse anticristo, desse homem do pecado. E ele vai trazer a ocasião desde a época deles. E na época deles vigorava o Império Romano. Então, ele vai falar que para que aconteça a manifestação do anticristo, teria que ser afastado aquele que agora o detinha, que no caso eram os Césares. O
os Césares governavam na época deles. Enquanto o César estava no poder, não tinha como assumir um poder político-religioso que iria fazer guerra contra os santos do Altíssimo, entendeu? E aí, ele vem com uma fala que é muito pesada, porque esse anticristo, ele viria governando no poder do próprio diabo, com engano, né? Só que ele iria seduzir somente aquelas pessoas que gostam de viver no engano. Tá aí o problema da gente não amar a Deus de todo o nosso entendimento. Porque se a gente não entende as coisas de Deus, as leis de Deus, o que Deus deixou registrado, como que nós vamos entender o que está errado, o que está trazendo engano para nós? Aí fica difícil, né? Então eu vou encerrar esse estudo de Daniel com esse trecho da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, que diz assim, olha: com efeito, o mistério da iniquidade do pecado já opera, já existe, já trabalha, que é Roma, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém, que é o César, né? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então um poder que tem que existir na ocasião da volta de Jesus. Vocês estão entendendo? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, por que Deus permitiu esse... Nossa, eu ia perguntar isso. Por que Deus permitiu esse poder na Terra? Acabei de ler aqui, Carlinhos, ó. Para separar o joio do trigo. Porque tem gente que não acolhe o amor da verdade para ser salvo, mas preferem dar crédito à mentira. E serão julgados todos quantos não deram crédito à verdade, mas deleitaram-se com a injustiça, ou seja, gostam da coisa errada, gostam do que é injusto. É aquele... Agora eu estou entendendo por que Deus me deu aquela palavra no começo. Né? Porque tem pessoas que preferem a prostituição pela politicagem, pela migalha que recebe em troca, né? Ela se deleita com a injustiça, com o erro. Sabe que na lei está escrito que é para guardar o sábado. Ah, mas o que tem, né? Deixa, vamos guardar o domingo mesmo, porque senão, né, vai ficar brigando com o sistema. Gente, não é uma questão de brigar com o sistema. É uma questão de acolher a verdade dentro do seu coração. A gente não tem que sair daqui, depois de ter esse entendimento, e ir lá brigar com alguém ou falar contra alguém. Jamais. Nós precisamos compreender no nosso coração e aplicar aquilo que é do nosso coração. Nós somos livres, não é? Se depois de entender ou não entender, porque é um assunto complexo, eu confesso, você não quiser, eu não tenho nada a ver com isso. Não é a mim que vocês devem nada. Nós somos livres, cada um segue do jeito que quer. Mas a gente tem que saber que haverá uma prestação de contas. E a gente precisa acolher
a verdade de Deus com amor. Tipo, não, se eu estou errado, peraí, o que está acontecendo? Gente, o aparecimento desse cara é segundo o poder do diabo. E por que o diabo quer fazer isso? Para manter as pessoas no engano, quebrando a lei de Deus. A gente nem sabe o que é Pentecoste, mas a gente sabe o que é festa junina, o que é carnaval, né? O que é paixão de Cristo. Então, assim, é complicado, né? A gente guarda o Natal como se fosse aniversário de Jesus, enche a barriga de cerveja, fica bêbado e acha lindo, olha, festa de Jesus. Vocês precisam entender que quem quer a verdade, você precisa mostrar a verdade. É diferente de sair falando. Vocês estão entendendo? Ah, então não pode falar? Pode. Você sabe mostrar na Bíblia, se a pessoa te pegar? Então não fala. Se você não sabe mostrar, fica quieto. É mais ou menos esse caminho. Gente, é muito grave uma religião, e eu estou falando hoje, eu estou falando quietinha, eu estou falando de papado, porque nós estamos falando da história toda. Mas eu quero que vocês abram a mente, avalie a tua religião. Todo mundo aqui tem uma religião, avalie a tua para você ver que boa que ela é. Quantas mentiras misturadas com verdade te contaram lá dentro? Me contaram lá dentro. Muitas. O dízimo que a gente acabou de ver é um engano do inferno isso. Nunca foi em dinheiro. Sempre foi em alimentos isso daí. E num contexto de antiga aliança lá em Jerusalém, no templo em Jerusalém. Entendeu? Mas as pessoas são presas nessa mentira. Então, um lugar que fala mentira misturada com verdade, não é pra gente estar. Sinto muito. Eu falo que a gente, pra mim é um privilégio, porque eu aprendo 2 vezes. Eu tenho que estudar para trazer para vocês. E quanto mais eu estudo, mais eu aprendo para poder aplicar na minha particularidade, né? João, eu falo para eles assim, a pessoa que quer a verdade, ela precisa levantar e ir até. Ela tem que buscar. Não adianta você ficar falando o que se passa aqui, porque você está fazendo papel de palhaço lá fora. E ainda fazendo mal para mim, que estou fazendo um favor de trazer a palavra. Porque as pessoas, quando você fala de mim, a pessoa entende como ela quer. Ela não me conhece, ela só me vê na rua. Então ela olha para falar assim, nossa, aquela chata daquela menina está falando essas coisas lá. Você está entendendo? Então, assim, não, a gente não pode. A gente tem que ter responsabilidade. E se você convida e a pessoa quer, ela vem. Porque isso aqui é aberto. Não é? É diferente. Então, não é que isso aqui também, não estou falando que é um segredo, que não é para ninguém. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque são assuntos polêmicos. A gente, infelizmente, para conhecer as coisas de Deus, a gente não pode só falar do amor de Jesus. A gente tem que falar de tudo que a palavra fala. E isso envolve pecado, envolve um monte de outros assuntos. E a palavra que Deus colocou no seu coração, que é de Oséias hoje, é importantíssima, né? Então, quanto que não está acontecendo isso, né? Tudo perto. O sacerdote que tinha que falar a verdade não fala. Para se manter. Para se manter. Então, hoje mesmo eu estava vendo um estudo que uma das características do episcopado, para você ser bispo, para você ser pastor, presbítero, você tem que ser casado. E aí, o que você faz com a igreja que não deixa os padres casar? Você não faz nada, fica mudo, fala, aprende você, entenda e, no mínimo, tome uma atitude de postura de fé.
Porque a Bíblia fala, ele tem que ser marido de uma mulher, governar bem a sua casa. Se ele não governa bem a sua casa, como ele vai governar bem a igreja de Jesus? Está escrito isso. Aí a pessoa não pode ter casamento, não entende nada de família e vai pregar o que para a igreja? Hoje eu bati nos católicos, coitados, mas assim, não costumo fazer isso. É o assunto de hoje, viu, gente? Vocês sabem, vocês Mas estão com muita comigo. coerência, mano. Hã? Com muita Pelo amor, coerência. vocês sabem que eu não faço, eu não fico falando de religião, eu não gosto, mas fez-se necessário por causa do tema, tá?